Bom dia, queridos, bom dia. Como estamos? Oi, quem está na sala se apresenta. Nossa conversinha matinal são 8h30, hoje estou um pouquinho mais cedo. Ontem eu descansei bastante. Quem está junto comigo, hoje está querendo continuar a falar sobre feitio, sobre ayahuasca, sobre isso que nós vamos agora estar mergulhados. Fazendo esse encontro, essa semana, é um mergulho, é uma imersão que vamos fazer. Então, temos que saber muito bem sobre o que estamos fazendo, né? Então, eu queria saber quem está aqui junto comigo. Por favor, se apresenta, tá? Então, aqui estou o Renato Lima. Oi, Renato, tudo bem, querido? Bom dia. Tudo bem? Ele entrou agora. Joia. Estou começando agora também. Então, a gente já está com boas notícias lá de Mairi. A casinha do quarto do feitio lá está maravilhoso, foi forrado, então não tem mais vento, está limpinho, está arrumadinho, está direitinho. Borges Pontes, legal, bom dia. Então, quem quiser estar indo lá, tem 1, 2, 3, 4, 6 lugares para ficar. Então, quem quiser ficar lá na portinha do feitio, tem 6 lugares. Lá no alojamento, lá em cima, tem mais, acho que uns 12 lugares. Fora as camas no chão. Então, tem bastante lugar para ficar. Bastante mesmo, né? Então, e a gente está cuidando para que o banheiro esteja funcionando, não esteja nada arrebentado. Vera Paulina, bom dia. Essas coisas. Então, a gente tem cuidado, rastelando tudo do lado, limpando o terreno. Todas essas coisas estão sendo feitas a contento. A única coisa que não deu para fazer ainda foi que está sendo feita. Depois a cozinha, onde é aquele deck, a gente desmontou o deck. Então agora está um buraco lá. Então a gente vai ter que pôr uns avisos, avisar bastante para as crianças não saírem correndo e cair no buraco, porque ali vai ser construído um salão enorme para guardar todas as coisas da parte do sol. Fantasia, roupa, cadeira, então vai ser tudo ali. Então, isso, mais 10 dias está sendo feito, mas não deu para fazer para feitio. A gente correu para fazer, mas não deu. Porque a gente teve que tirar a terra lá na mão, e 2 homens fazendo na mão não dá conta de fazer aquilo tudo sozinho. Então é isso, tá? Então eu estou aqui dando satisfação sobre nossos esquemas lá do feitio. Ainda estou com o Acre na cabeça, porque a gente vai falar um pouquinho sobre. Porque é inevitável falar de feitio e não falar da sua origem, né? Eu acho muito importante que a gente tenha na cabeça, sabendo exatamente do que se trata um feitio de ayahuasca, né? A importância dele, a importância histórica, porque não adianta só a importância para nós sabemos, tanto sabemos que estamos lá plantando, cuidando, colhendo e fazendo chá. Se a gente não tivesse essa consciência, não faria, porque não é por questão financeira, porque ia morrer de fome, né? Pelo amor de Deus, né? Então é por questões espirituais mesmo, né? Então é isso, essa consciência da importância da ayahuasca nas nossas vidas, acredito que quem está na Porta do Sol, quem vai nos nossos trabalhos, tem. O que eu estou falando um pouco mais é sobre a importância histórica, a história da ayahuasca, como é que ela foi. Então, ainda mais agora, num momento em que nós estamos falando tanto quanto discriminação racial, discriminação da mulher, discriminação social, estão fazendo esse combate. Então, é bom falar da ayahuasca, porque justamente ela foi fundada por negros, com negros. Então, se você vê as fotos do mestre de antigamente, só tem negro. Então, às vezes a pessoa fala, mas é só mestre negro. Não, olha aqui, vou mostrar para vocês uma foto dele, não sei, 1930, olha aqui. Ai, gente. Ó, 1930, tá vendo? Tá vendo algum branco aqui mesmo entre as crianças? Nenhum. Então, a caneta é tudo aqui. Então, já começa daí. Então, tem muita gente que nos combate, que combate a ayahuasca. Muitas vezes esse combate é por questão racial mesmo, sabe?
Tem muita gente que acha que, como uma coisa tão maravilhosa quanto essa, uma coisa que foi para o mundo inteiro, foi feito por negros. E combate os brancos que seguem, como se fosse traidor da raça, entendeu? Isso tem muito. Eu sei porque, particularmente, passo por essa discriminação com muitas pessoas loiras de olho azul também, sabe? Que fica falando que a Lasca mata, que a massa leva suicídio, que a Lasca é isso. Né? E realmente é discriminação racial. Não só racial, como uma discriminação social. Como pessoas pobres, no estado de pobre, todas negras, morando na floresta, sem um tostão, não, nenhuma acadêmica, nenhuma de uma família vinda europeia tradicional, nem nada, faz um negócio que eles não fazem. Então, essa é a primeira questão que se apresenta na ayahuasca, mesmo para as pessoas daquela época que mais se vivia. Como que um negro lá no meio do Alto Santo, que o Alto Santo era um bairro distante, um bairro, levava um tempão para chegar lá, cria um negócio do nada e transforma. Como? 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 Que jeito? O cara não tinha dinheiro, não veio de família tradicional, não era loiro de olho azul. Como é que é isso? Então, a primeira coisa que eu acho que vai bater é na discriminação racial. Primeira coisa. Segundo, é a discriminação intelectual. Porque como um cara que não sabe, mal sabia ler e escrever, que não foi quase nem na escola, com outro grupo igualmente ignorante como ele, de repente se torna um sábio, entendeu? Então, aí, ainda mais depois que ele faleceu, depois que ele estava estabelecido, ele deixa na direção uma mulher negra. Não dá, eles são a elite descendente de europeus não aceita mesmo. Então a gente vê, não todos, claro, mas a gente vê que a maioria que tem restrição vem dessa vertente europeia, não fala, claro que não falam que são elegantes, vou entrar agora porque hoje em dia é crime fazer discriminação, mas a gente olha, combate, faz o discurso do padre jesuíta, da época de Dom Pedro, da época de Dom João, da época passada. Olha, isso é do demônio, isso leva são feiticeiros, isso são coisas do mal, não se deve usar planta nenhuma, nada para transcender, para falar com Deus, isso está errado, essas pessoas são ignorantes, elas não sabem o que fazem, são loucas. Então, elas começam com esse discurso que devia ser proibido, que devia ser isso, essas pessoas deviam ser eliminadas do planeta. Então, elas vêm com um discurso racista mesmo, um discurso discriminatório total, sem saber exatamente o que estão falando, e vem com tudo. Fala, não, é para o bem das pessoas, porque, olha, eu soube de fulano que fez isso, daí começa a fazer um fake news, sabe, para dar apoio às suas teses, e quando a gente começa a observar ao longo, sem falar nada, sem dizer nada, só na observação, você vai ver que é discurso racista. Não é porque, coitadinho, a pessoa está sofrendo por causa disso, sofrendo. Não, tem esse sofrimento, às vezes, das pessoas, mas tem o racismo. Quem é a pessoa, de que família vem, como é tradicional, como tem poder, como faz isso, como está ali, como não sei o que lá, sobrenome tal. Então, você vai vendo a sequência e vai percebendo que é discriminatório. Então, muitas vezes, nós passamos por situações muito difíceis, e daí fala assim, por que vocês não processam? Porque não é nosso feito fazer isso. Então, eu acho que a gente não faz. A gente deixa a pessoa se danar sozinha, ela mesma se enrolar no redemoinho de ilusões que ela se mete. A gente não entra nisso, mas nós nos defendemos. Nós somos pacifistas, mas nós nos defendemos. Então, essa análise que eu tenho feito, estou fazendo, estou pensando, estou refletindo todo esse tempo, é sobre isso, que a maioria dos discursos contra a ayahuasca, para começar, é um discurso racista. Depois é um discurso discriminatório intelectual. Então, aquele negócio do cara assim,
Não, mas eu sou PhD, mestre, não sei o que lá, faço isso, faço aquilo, minha família, escritor, é isso, e esse cara aí, o mestre Irineu, essa mulher que não sabe nada, é discriminatória, a pessoa se ofende, porque não foi ele que teve a ideia boa, quem teve a ideia foi essa pessoa que ele está ofendendo, né? Foi essa mulher, foi esse homem, ainda mais vindo de um estado que era ainda, né, um dos estados mais pobres do Brasil, não é? Não veio do centro de São Paulo, não veio das praias de Copacabana nem de Ipanema, não, nem de Brasília, tampouco. Veio do Acre, sabe? Do Acre, há 20 anos atrás, às 8 horas da noite, apagava a luz, o cara não podia nem ler, nem escrever, não tinha nada. E o cara se torna sábio e faz uma doutrina filosófica que vai para o mundo inteiro. Então é isso. Então, e tem também a discriminação financeira, social. Se pobre porque veio de seringueiros. Então, se a gente olhar aqui, está falando estava lendo sobre a vida do mestre Irineu, num livro que foi escrito pelo Paulo Moreira e Eduardo Maquirá, Eu Venho de Longe. É um livro muito legal. Então, ele fala, eram seringueiros. Não é só aqui que está escrito que eram seringueiros. Todos os livros que a gente lê sobre a ayahuasca está escrito que eles eram seringueiros num regime de semi-escravidão. O mestre Irineu fez pouco tempo seringa, mas ele era mais soldado do Rondon. Ele esteve andando com o Rondon durante tempo, tanto que ele se aposentou como cabo do Rondon. E depois, então, ele como ganhou aquelas terras lá no Acre e dividiu entre os amigos e deu para eles, né? E fez aquele bairro chamado Alto Santo. Então, foi um homem que pensou nos seus companheiros, pensou nos seus amigos. Ele teve uma ação social importante, independente da ayahuasca ou não ayahuasca. Entendeu? Então, quando eu começo a ver pessoas querendo combater, não só em si, mas combater as igrejas de ayahuasca, os rituais, o que seja a ayahuasca em si, eu vejo que principalmente é discriminatório, é realmente racista, discriminatório, preconceituoso e de uma forma assim, inadmissível. Então, é muito importante que nós, aqui de São Paulo, que temos acesso a um monte de coisa, façamos movimentos a favor da máscara, como a gente fez uma lista que está para assinar a favor da máscara, que tem 1.600 pessoas que assinaram, só parou aí. E muita gente não assina, acha que não é importante sim. Então, está na minha página na Vitória, está na página, várias páginas da ayahuasca para assinar. Então, para poder fazer uma lista em defesa da ayahuasca. Então, é importante as pessoas estarem assinando, estarem fazendo, estarem pondo artigos nas suas páginas, em outras páginas, mostrando os benefícios que a ayahuasca faz, contando a história do mestre Irineu, porque as pessoas pensam assim, vê, um exemplo, o nosso trabalho, pensa que nós inventamos a história, sabe? Pensa que saiu da cabeça da louca, né? A louca lá fez isso, então pensa que inventamos a história, não é, sabe? Que saiu assim do nada, foi, aí saiu, não é, que não tem fundamento, que não tem embasamento. Então é isso, a gente deve ter, cada um de nós ser um defensor, um guardião da ayahuasca. Agora mesmo saiu na Veja artigos assim, falando muito bem da ayahuasca, como no passado já saiu artigos falando muito mal, na mesma revista. Então você vê que não tem critério, porque saiu, sabe, não tem. Então a gente tem que fornecer material para falarem bem. E as pessoas que falam mal serem convencidas a ir tomar, para ver quem sabe elas melhoram, né? Quem sabe elas mudam de ideia. Porque, a princípio, o coitado do padre Manuel da Nóbrega, chegado da Europa, com 17 anos, 18 anos, 19 anos, ele escreveu lá um artigo falando que a ayahuasca era uma coisa demoníaca, que os índios e negros, escravos, né, usavam, que ele ouviu falar que era uma coisa do demônio, porque tudo que não era cristão era do demônio. Então, eles classificavam. Fala de Cristo? Não.
Fala de algum santo? Não. Fala de Roma? Não. Tem raiz europeia? Não. Então é do demônio. Demoniza tudo que vê pela frente. Então a gente já viveu isso no passado, a história da humanidade já foi feita no passado, e agora não é admissível mais que a gente aceite isso. Sabe? Ah, mas tem medo da repressão, porque isso. Porque medo de quê, gente? Sabe? A gente tem medo da gente mesmo, porque a gente está defendendo uma coisa certa. É isso, gente, é isso. Então, nós temos que saber que nós vamos entrar numa imersão de uma semana fazendo a máscara, porque mesmo que depois que você bateu, limpou, pôs a água, ferveu, ela vai sozinha. Né? A gente só fica olhando, observando para passar do ponto. A gente fica lá tomando, observando, fazendo imersões, falando, fazendo seminário, conversando, falando sobre a história da máscara, falando sobre os benefícios, o que é, o que não é. Então, a gente tem que, antes, já sabendo da importância, sabendo que ela vai combater exatamente a discriminação. A qual ponto na tua vida que você se torna preconceituoso, que você discrimina? Então, justamente eu acho que ela vai desafiar, nesse lugar, ela vai pegar para derrubar essas barreiras, porque se não derrubar essas barreiras, não tem como evoluir. Então, agora foi assim, a pega assim, porque a pode só é dirigida por mulher. Sim, qual o problema? Mas tem problema na cabeça dos machistas, tem problema, sabe? Porque que jeito, não é possível. Ela é mestra PhD alguma coisa? Não. Que quem ela é? Nada. Maluca, está 22 anos fazendo a mesma coisa com muita coerência. Então, se a gente pegar tudo que eu escrevi no começo, que eu comecei, e até agora, que está registrado, a gente fez questão de deixar registrado em livros, em sites, em listas, a gente vai ver que temos uma coerência enorme sobre tudo que estamos falando. E às vezes que a gente se enganou em alguma coisa, eu vim a público e pedi desculpa. Com a mesma humildade, como eu faço sempre que eu me sinto em algum tipo de erro. Então, falando sobre a discriminação da raça, meu senhor era negro, começou a trabalhar com negros, discriminação financeira, eram todos pobres, discriminação social, né, financeira, social, intelectual e espiritual. Porque, tá, então ele é negro, então é macumba que ele está fazendo. Não, não é macumba que ele está fazendo. Ele é negro, então ele está fazendo, candomblé, tambor de mina. Não, não é. É capoeira? Não, não é. O que é que ele está fazendo? Umbanda? Não, não é. Então, o que ele está fazendo? Magia negra? Também de fazer magia negra. Então, não, não é. O que é que ele está fazendo? Daime. O que é daime? Então, daí as pessoas julgavam pelos hinos, pelo comportamento, e vendo que a pessoa, o mestre melhorava, as pessoas passavam a ser mais pacifistas, se acalmavam. E os filhos dessas pessoas iam para a escola, como é o caso dos Viana, né? Os filhos dessas pessoas iam para a escola, para a faculdade. Eles começavam a perceber que era importante colocá-los nesse lugar. Então, começavam a ver que era importante sair da casa de pau a pique, da casa de madeira, para a casa de alvenaria. Já começaram a perceber que isso era importante e começaram a fazer a casa de alvenaria, tanto que a igreja do Mestre Irineu de Alvenaria não tem 20 anos. Ela era de madeira, antes era de pau a pique, como a gente tem fotos disso. Então, como que uns caras que faz isso, está no mundo. Está no mundo. Ninguém, nem um filósofo, nem nada, conseguiu fazer isso que ele fez. Esse, na boa. Sem usar terno, sabe, sem sair, sabe, sem ir em Brasília bajular ninguém, sem roubar, sem se corromper, sem nada. Então, isso se torna insuportável para as pessoas com preconceito, porque elas veem, como esse cara tem tudo e eu estou aqui fodido, não tenho nada, estou perdendo as coisas. A pessoa desespera. Então a culpa é deles, né? É assim que eles se tornam vingativas, se tornam pessoas horrorosas, pessoas
que só a gente fica olhando e fala, nossa, ainda existe gente assim no mundo. Existe gente assim no mundo. Então, a gente tem que encher as páginas das redes sociais dando testemunho bom da ayahuasca, falando coisa de pesquisa, está cheio de pesquisa por aí, está cheio de gente falando bem. E se você, veja bem, toma ayahuasca, se é beneficiado pela ayahuasca e não consegue dar um testemunho bom da ayahuasca, pelo amor de Deus, quem é você? Que nem para falar bem daquilo que te beneficia está servindo. Então, pelo amor de Deus, lembra-se, vamos falar da coisa cristã, que o Brasil foi. Por que o Brasil é tão cristão? Não é porque é cristão. Não é. Não é por amor a Cristo, de jeito nenhum. É porque foi obrigado a ser cristão até a época da República. Foi obrigado, obrigado. Então, Dom João VI, aquela turma toda, obrigou. Ou você era cristão, católico, ou você ia para a cadeia. Entendeu como é que é? Na marra, tipo ainda a Idade Média. Então, era crime não ser católico. E tem gente que ainda tem isso na cabeça. Então, tem que pôr terço, tem que pôr um santinho, tem que pôr coisa, porque senão o outro vai achar, nossa, vai me pôr na cadeia, vai me mandar preso. Não vai mais mandar preso, nem pôr na cadeia. Não vai acontecer mais isso. Então, mas foi até, então, enquanto tinha escravos, enquanto nós estávamos aqui sob o jugo europeu, era obrigado a ser católico, sim, senhora. Era obrigado. Então, isso ficou na mente. Porque não é porque fizeram a lei da República, caiu o Império, que a cabeça das pessoas mudaram. Não, demorou para mudar, demorou muito. Então, a gente fez o quê? Aí começou a imigração. Nós estamos falando tanto de imigrante, começou a vir os imigrantes para cá para fazer o mesmo trabalho que os escravos faziam. Aí, que fizeram os italianos? Nós fazemos o mesmo trabalho que escravo, mas não queremos escravo fazendo esse mesmo trabalho mais. Que fez todos os negros do Brasil perderam emprego. Saíram andando pela rua pelados, praticamente. E estão andando até hoje, porque onde estava um branco europeu, não podia estar um negro ex-escravo. Então, vem de longe a coisa, sabe? Vem de longe a coisa. Bem de longe vem a coisa. Então, a gente vai começar a ver que aí uma pessoa descendente de maranhense, ainda lá do norte, gente, descobre uma planta, é iluminado por Deus, parece um ser maravilhoso e conta como fazer, que jeito de fazer, sabe? Por que baixou na cabeça do Irineu Serra, não baixou na cabeça de outro ser aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, sei lá mais aonde, na Bahia, algum lugar aí? Por que não baixou ali? Mistérios de Deus, mistérios de Deus. Que é aí mesmo que a coisa vai, sabe? Entre pobres e miseráveis é isso. Então, mas o mestre Irineu teve um jogo de cintura ali, que ele, então, para não passar porque quem não era escravo, ex-escravo, era seringueiro que era quase escravo. E tinha os donos, que imitavam os donos e os capatazes, que imitavam seus donos, que moravam em Manaus e andavam assim, tudo cheio de dedo, iam na igreja, tinha um padre, aquela coisa toda. Então, para poder viver bem com eles, ele cristianizou o Daime, né? Então, pôs terço, pôs a Virgem Maria Nossa Senhora, e não pôs nada do candomblé, nada da Umbanda, e muito pouca coisa indígena. Se a gente vai ver nomes indígenas no cenário dele, a gente vai ver que tem só no início, depois não tem mais. E vestida de branco, né? Tem uma roupa branca, assim, pôs uma farda verde e branco, azul e branco, tudo para pacificar aquelas almas infelizes que eu acusava. Então, a ayahuasca faz tudo? Olha, tudo ninguém faz, quem faz tudo só é Deus, né? Só Deus faz tudo. Então, a ayahuasca faz muita coisa. Essa planta amplia a sua consciência, e com isso você faz o resto, né? Já é o suficiente. Então, eu queria falar isso para vocês,
Porque os combates, as discriminações, ela vem dessa raiz preconceituosa. Ainda no Brasil é um país com muita discriminação social. Muita discriminação social. Eu achei interessante o que estava falando sobre os jogadores de futebol franceses. Ah, são todos imigrantes. Não, eles são franceses. Todos que jogaram pela França são franceses. Quem jogou na condição de imigrante jogou como francês. São negros e negros franceses. São franceses. Então, por que não diz que são franceses? Porque não são loiros de azul? É isso? Você entende como é que a coisa vai? Ela vai longe. Ela vai longe. Então, mesmo entre os nossos jogadores de futebol, há muito preconceito. O Pelé fala assim que ele não tinha preconceito porque ele era campeão e ganhava dinheiro. E assim, aí o jogador descobriu que ganhar dinheiro ajuda a levar socialmente, como Neymar e tudo mais, que são negros. Mas nós exigimos o sangue deles. Tá certo isso? Tá certo. Entendeu? Então, o Brasil é um país de muita discriminação ainda, muita discriminação religiosa. Então, o cara do candomblé é macumbeiro. O cara é cristão, ele acha que ele pode sair maldizendo, falando, derrubando, criticando, tudo que não seja cristão igual ele, porque ele acha que o Cristo vai vir do céu e vai salvar não sei quantos mil pessoas, que ele está entre aquelas mil e que nós somos os satanás que vão morrer para o inferno. É isso que ele acha. Ele acreditou no mito e vai nesse mito, e nesse mito ele vence porque ele é determinado, ele não tem medo. Então, nós também temos que ser determinados, nós temos que ser forte, né? Temos que ser forte. Então, como nós vamos fazer? Não vamos sair doutrinando o mundo, porque não é do nosso feitio, e nem é da linha da ayahuasca sair mostrando inário na porta da casa dos outros, como se fosse a Bíblia. Não vamos fazer isso. Nós não vamos obrigar ninguém a tomar ayahuasca, embora fosse legal, mas não vamos fazer isso também. Então, não vamos sair falando feito uns loucos por aí, mas nós podemos sair escrevendo, dando testemunho, mostrando, sabe, não deixando para lá as pessoas que falarem mal. Na nossa cara, a gente fica quieto. Leva a depressão. Não, ayahuasca não leva a depressão. Não leva a depressão. Ah, pois eu ficou louco, sabe? Depois de tomar ayahuasca, pirou, deu uma surtada. Não, essa surtava antes, porque geralmente as famílias que têm filho maluco não falam que o filho surta. Nem que surtou antes, nem que tomou remédio antes, nem que foi no psiquiatra antes, nem que faz anos que tu faz tratamento psicológico. Não fala. Eles têm vergonha. Não fala. Por quê? É muito legal falar que foi tomar ayahuasca e que a culpa é nossa. Muito legal falar isso, né? E a gente vai deixar? Como tem gente que fez isso, e o que aconteceu? Tem gente que já veio armado para me dar um tiro, porque o parente lá surtou e foi que surtava. Não, ele não surtou porque tomava, ele já surtava. Então o cara não pode tomar nem café. Esse tipo de pessoa não pode tomar nem café, quanto mais ayahuasca, né? Tem outros assim que 4, 5 anos depois, 3 anos depois, 2 anos depois, tem uma depressão e se mata. A culpa é nossa também? Pensa bem, olha aí onde nós estamos. Então, o cara não se drogava, só um pouquinho, uma vez por semana, né? Só um pouquinho. O cara não era deprimido, o cara não trabalha, tem quase 40 anos, não trabalha, não estuda, não faz nada, e a culpa é nossa. Então, olha bem, gente, a gente tem que começar a pensar muito isso, sabe, e defender mesmo com unhas e dentes, porque se a gente acredita. Se a gente acredita e aceita todo o benefício que a ayahuasca fez na nossa vida e que tem feito. Porque se a gente não é capaz de defender aquilo que a gente ama, que nos transforma, então a gente não é nada. A gente não é nada, a gente é um acovardado. Ah, mas a pessoa tem argumento, mas raciocina, pensa. Eu também não sou uma pessoa que tem, assim, recursos de oratória enorme. Não, sou uma dona de casa. Falo como uma dona de casa. Sou uma pessoa comum, mas defendo. Vou ler, vou ver, vou estudar. Então, aqui está falando no livro do mestre Irineu, aqui contando a história dele, está falando que as injustiças. Ele foi até preso, falam que não é, mas foi sim. Em suma, o mestre Irineu não se insurgiu contra o regime militar
como também não se insurgiu com a exploração desumana que ele próprio sofreu nos seringais. Ele não falou mal das pessoas, ele não foi contra. Então, aí ele deu a linha, nós não podemos também ir contra, falar mal por falar. A gente só se defende, né? A gente só se defende, reage para se defender. Então, o mestre Irineu, ele devia se defender entre os dele também, porque aquelas pessoas que estavam em sua volta começaram a se organizar, porque eles não estavam organizados. Iam lá na casa do mestre, sentavam, cada um agachava num toco, sentava lá e tomava. É uma coisa simples, sem muito, sabe? E ele, aos poucos, eles começaram, ao se verem observados, eles começaram a se organizar. E ele começou também a organizar aquelas pessoas. Não, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Vem cá, vamos organizar o dia. Então, nem sempre teve roupa para fazer. As pessoas iam com a roupinha que tinham. Então, se vocês olharem, aqui tem fotos do mestre aqui, ó. Está aqui, ó. Achei uma foto legal. Tem fotos? Simplesinho, gentil, pelo amor de Deus. Olha aqui, ó. Ó, tá vendo? As roupinhas delas, né? Mestre com um chapeuzinho na cabeça, roupa de saco, simplesinho, só eram pessoas simplesinhas. Daí eles começaram, não, vamos pôr terno para fazer o trabalho, vamos pôr sapato, vamos fazer isso. Eles sabiam que era importante essa aparência, essa coisa. Então ele começou a organizar. Foi o que ele fez, começou a organizar. Então, saiu da casa, da roda da casa dele, que era de madeira, caindo aos pedaços, era horrível, gente. Porque já estava bom para aquela. Foi para outra casa de madeira mais bem feita, saiu do sapê, né, fez o sapê, depois saiu do sapê. Aqui tem uma foto, ele na frente da casinha de sapê. Aqui tá, essa aqui, ele com a criançada. Aí. Saiu do sapê, daí foi para o sapê, saiu do sapê. Aí fui para a casa de madeira e depois fui para a casa de alvenaria. E hoje está na casa de alvenaria. Então, é isso. Ele foi organizando, foi fazendo, foi orientando, foi se organizando para poder se defender, mostrar que não era doido, que não estava fazendo uma coisa errada. Então, ele recebia as pessoas, como ele faz, como a madrinha faz até hoje, que no aniversário dela vai governador, vai senador, vai prefeito, vai vereador, vai o juiz, vai todo mundo lá, no trabalho e no dia da festa, no dia seguinte. E ele sabia da importância de manter essas amizades para poder defender das más línguas em volta, sabe? Ter amizade com os delegados, com essa turma toda. Ele sabia que era importante para proteger a si e para proteger os seus. Nós também sabemos da importância disso. Né? Nós também sabemos. Tanto que desenvolvemos, e é aconselhado todo mundo desenvolver, trabalhos sociais de ajuda dos pobres em volta, para que eles não fiquem olhando a nossa prosperidade, a gente indo bem, fique com inveja. E não tenham coragem de se juntar a nós. Então, nós damos cesta básica, roupa, até quem tiver roupa, coisas para dar, pode trazer que a gente vai dar. A gente dá o tempo inteiro. A gente não espera o fim do ano, só a partir do fim do ano. A gente vai dando o ano todo roupas para eles, para as crianças, para homens, principalmente para homens. E mulheres também, comida, mas no fim do ano a gente dá a cesta básica, dá brinquedo, faz um monte de coisa, porque é necessário para as pessoas verem que a gente tem muito distribuído com os outros, a gente faz uma socialização das coisas, né? Entendeu? Mas não são essas pessoas que recebem formal da gente, não. É outras pessoas. São aqueles que se sentem por que não fui eu que me iluminei, né? Por que não fui eu que tive uma boa ideia? A gente que vê o mestre Irineu receber 300 e tanta música, e todos os seus seguidores, dirigentes receberem música, eu receber música, eu quero não receber uma música que presta. Basta, chove na cabeça deles, não chove na minha. Então os caras ficam doidos, até por isso, fica doido mesmo, tá? Então, eu fico bravo e falo bastante sobre isso. Então, é bom nós lermos, estudarmos, fazer pesquisa na internet, no Facebook, sobre a origem, sobre o que era o mestre, como é que era no Acre,
saber quão difícil foi a vida naquele estado, que ainda está sendo difícil, porque ele faz divisa com a Bolívia, que aqueles bolivianos, a Aymara não quer saber de evoluir de jeito nenhum, embora tenha... eu vi lá uma família de bolivianos que foi lá na Casa Madrinha, há um esforço de levar, mas eles são difíceis. Tá, gente difícil. E os peruanos, a Aymara também, e os índios. Agora que os índios estão chegando. Agora eu vi chegar uma tribo lá no Transversal da Marinha, tudo lá funicou, estão lá chegando no trabalho da Marinha. Então começa a querer pensar em fazer uma cadeira com encosto, assim, sabe? Porque nem isso os caras querem pensar. Porque nunca fizemos, porque vão fazer agora. Tem essas ideias. Então é difícil você romper coisas que as pessoas estão acomodadas, milenarmente acomodadas naquilo. Então o mestre foi lá e começou a mudar num lugar em que nada mudava. Então você olha a floresta lá do Chico Mendes, olha aqueles cearenses que foram obrigados a ir como soldado da borracha e que ficaram jogados para lá. Imagina, o governo não deu a menor bola para eles, até hoje não dá bola para eles. Então, agora os bandidos estão saindo do Rio de Janeiro, estão saindo de São Paulo, estão saindo da Orla, né? E estão indo para aqui, para Manaus, estão indo para o Acre, atiçando lá a indústria do cigarro, da cocaína, da heroína, do contrabando, da prostituição, tudo lá. Então, fazendo guerra de quem é que manda mais que o outro. E isso está sendo horrível. Embora a gente não veja isso nas ruas, como você vê no Rio de Janeiro, mas isso está acontecendo. Então, quando começou a incendiar o Chico Mendes na floresta, a reserva florestal do Chico Mendes, eu falei, tem coisa aí. Começa a destruir valores, né? Começa a destruir valores. Então, a gente começa a ver a luta que uma organização como o Daime, como a Oscar está, ela trava para poder ajudar a sociedade a melhorar, a sociedade a pensar em seus direitos, a evoluir, a não esperar, não esperar do governo, não esperar da religião, não esperar de nada, evoluir por si mesmo. Que o mestre Irineu, ele fez um mergulho dentro de si mesmo e achou o seu valor. E é assim que tem que ser. Você não tem que achar teu valor para fora. Fora é o que vem. Mas primeiro tem que ser dentro, você tem que entrar para dentro, achar o seu valor aqui dentro. Tá? E depois isso extrapola. E aceitar que cada um é cada um, e cada um tem o seu valor e tem as suas coisas. Qual é o seu valor? Não fica olhando com inveja para o valor do outro. É o seu valor. Qual é o seu valor? Então, tem gente que fala assim, porque a Ana Vitória, mas eu tenho coragem, eu venho aqui, eu falo aqui, falo em qualquer lugar, dou palestra, escrevo livro, eu dou cara, vamos lá, cara, aqui, ó, cara, entendeu? Faz isso, tenha coragem de assumir as suas verdades, os seus sonhos, as suas ideias. Não, mas se não der certo, se eu tenho uma orientação espiritual, uma intuição que eu considero correta, e teste e dá certo, eu tenho medo de quê? Tenho medo da minha orientação interior, então eu tenho medo de tudo. Não, você tem que ter convicção, autoestima, sabe? Ter autoestima, gostar de você, saber que você tem inteligência correta, pensa de forma correta, forma certa. Mas as pessoas combatem, claro que vai combater. A inveja mata, né, meu bem? Inveja mata, mas aí, faz assim, ó. Balança, faz igual cigano, balança com o ouro. Eu não uso pulseira de ouro, porque eu não sou de usar joia. Aliás, eu gostava de joia. Aí, quando teve uma época em São Paulo que tinha muito assalto no bairro que eu morava, que era um Jardim da Saúde, levaram as poucas coisinhas que eu tinha, e eu resolvi não usar mais. Então, não uso joia de espécie nenhuma. Então, até tem pessoas que me dão, mas eu guardo e tal, mas eu não uso. Não preciso usar joia. Né? Então, mas barulho aqui, com a mão. E aí?
Tá? Então, é isso, queridos, é isso. Nós temos que ter coragem de ser quem somos. Não tem essa convicção toda, não tem essa força toda, falar, é você, não. Poxa vida, gente, eu lutei por mim. E dou o meu exemplo para você. Eu lutei por mim, porque ou eu fazia isso, ou eu ia, sabe, eu vi assim, minha avó que lutou a vida toda para ter uma aposentadoria, ela era professora. Eu olhava a vida que ela tinha, coitadinha, sentadinha no banco, depois que se aposentou, tinha um banco no jardim. Ela sentava à tarde, lá para as 4 horas, no banco do jardim. E ficava sentadinha ali, olhando o tempo, fazendo crochê, daí chegava meu avô, que também estava aposentado, sentava do lado dela, comentava uma coisa ou outra sobre alguém que passava, ia para dentro de casa depois, fazia a janta, vinha alguma coisa de televisão que ainda era preto e branco, depois iam dormir assim, uma vidinha. Uma vida muito simples para uma pessoa tão brilhante quanto ela. E era isso. Não tinha como sair disso. Eu olhei assim, ela falou, minha neta, você tem que garantir o teu futuro. Eu falei, vó, eu não quero ser como a senhora. Eu não quero passar isso, não, senão não ser como ela, não ter essa vida, esse fim de vida. 2 anos, estou falando da época que ela tinha a minha idade. Eu não quero isso, sabe? Eu acho legal sentar num jardim e tal, mas só isso não. Eu não quero depender do governo, daquele dinheirinho contadinho de professora primária, que dá para fazer uma coisa, mas não dá para fazer outra, e com uma aceitação enorme. Sabe? E as mães xingando, falando, porque o filho não passava de ano, porque o filho era suportando um monte de coisa. Minha mãe igualmente. Eu olhei e falei, não quero isso para mim. Aí então, aí eu arranjei um emprego, fui trabalhar no Sesc. A diretoria do Sesc estava um emprego bom. Aí eu olhei assim, para uma mesa na frente da minha, falei, quanto tempo você está aqui? Estou há 5 anos nessa mesma mesa. Eu olhei para ela, 5 anos nessa mesa? Nessa mesa. Eu não vou passar 5 anos sentada nessa mesa. Peguei a bolsa e fui embora, não quis nem meus direitos. Fui embora, não quero essa vida, não. Então eu comecei pensando nas coisas que eu não queria. Eu não queria uma vida limitada, eu não queria uma vida que só 5 anos sentar numa mesa, não queria isso, não, de jeito nenhum. Trabalhar a vida toda para ganhar uma miséria de aposentadoria. Minha mãe passou a vida toda falando do programa de saúde do governo, que ela chegava lá para fazer exame, não tinha, a gente tinha que pagar particular para ela achava um absurdo isso. Mas eu paguei a vida toda. Eu falei, mãe, você acreditou? Sabe? Então, o que é que você não quer? Aí vai sobrar. Então, o que você quer o quê? O que você quer fazer? Aí, mas eu preciso de ter mais coisas, porque você tem que, às vezes você quer, mas aquilo que você quer, falta o quê para você fazer? Você vai fazer, vai estudar, vai ler, vai refletir, vai entrar dentro de você, vai fazer coisas que te capacitem a melhorar a vida, sabe? Então, o brasileiro ele é muito jovem, é muito recente a sua história. Então, a nossa história de povo, nossa história é uma história assim que geralmente é o europeu, ele chega, né, o descendente de europeu ou da família tal e tal e tal e tal, né? Aqueles nomes compridos, italiano, alemão, francês, espanhol, português, tá, chega e põe a panca ali e acha que é os primitivos daqui. Eu vi uma senhora uma vez aqui nos Jardins, estava no restaurante e tinha um senhor falando com a outra. Olha, você viu, minha mulher teve uma experiência muito boa aqui no Brasil, que as coisas estão mudando, de algum jeito estão mudando. Daí quando eu vi isso, eu parei para ficar ouvindo. Aí o outro falou assim, o que foi? Pois é, ela foi arrumar o carro, aí o sujeito chamou ela outra vez porque ele tinha dado dinheiro a menos para ela, então ele estava devolvendo o dinheiro para ela. Então ela ficou toda admirada da honestidade dessa pessoa simples. Então eles já esperam que a pessoa que não tem dinheiro que eles têm seja desonesto, seja burro, seja ignorante, seja atrasado. Então tudo que essas pessoas fazem e geram aí não presta. Então, se você vai falar de ayahuasca, foi gerada onde? No Acre, estado mais pobre do Brasil, por negros. Então, o que é? Analfabetos, praticamente não tinha escolaridade, diploma. Né? Então, o que eles acham? Que não presta.
É um inconsciente, mesmo que ache que fala, não, não acho isso, nunca falei, mas tem a reação inconsciente. Ainda não limpou a mente desse preconceito, porque é muito recente tudo. Muito, o Brasil tem 500 anos, gente, de descoberta, que foi vista por eles. Então, a nossa descoberta marca do dia que um europeu chegou aqui e viu essa terra. Quer dizer que antes não era nada. Raciocina, raciocina. Quer dizer, que até alguém falar, não, esse é meu, então, eles nos quis, a partir daí que existimos, é assim, é desse jeito, esse é o raciocínio errado desde lá do início da gente, do nosso país, é isso? É isso? Começamos a pensar, que a gente sempre vai sem rota para ir para a Índia. Então, todo brasileiro sonha seguro indiano, põe roupa indiana, a dança do vento, tudo lá, porque lá que era o objetivo do europeu, aqui foi por acaso. Tudo isso fez com que o brasileiro ficasse com um complexo, humilhado. E a gente aceita. Eu nunca aceitei, desde pequeno nunca aceitei. Hoje eu sei dizer por que não aceito. Antigamente eu não aceitava porque eu não aceitava. Agora eu sei por que eu não aceito. Porque eu acho isso um absurdo, um erro, um domínio cultural. Não é nem espiritual, é cultural. Então não existe nada. Então a gente tem o Sumpanã, o Sumé, que existiu 500 anos antes do cara pôr o pé aqui, e que já falava coisas, já ensinava, abria estradas, caminhos que eles usaram e que não é nada, não é ninguém. Tentaram convencer que era Santo Tomé, que nunca esteve no Brasil. E tinha gente que acreditou no Santo Tomé. Pelo amor de Deus, gente. Entendeu? Então a gente começa a olhar assim. O outro lá que foi combatido por mulheres no Rio Amazonas, que era chamado Rio Dulce, né? Não, são Amazonas, Amazonas do mito grego. Nossa, existem mulheres, elas cortam o pelo, não, nunca ninguém corta. Fica umas coisas assim, sabe, maluca, põe no mito, como se elas nunca tivessem existido, aquelas mulheres fortes. Ah, mas é mulheres que não gostavam de homem. Mulher não gostava de homem, claro, eles não estavam juntos, gente. E todos tinham cabelo comprido, não saber quem era homem e quem era mulher ali. Ora, sim, senhor. E a gente não tem história. Não temos. Aqui o serviço de arqueologia é decente. Não tem, né? Então faz igual o nosso querido amado Rui Barbosa, né? Que quando teve o fim da escravidão, ele mandou apagar todos os documentos e tudo mais para fingir que o Brasil nunca existiu isso. Pode? Não pode, mas fez. Então, queridos, esses raciocínios que a gente vai pensando, e que se deixar eu vou pensando mais, eu sou capaz de ficar falando uns 3, 4 dias seguidos sobre isso, porque eu tenho revolta sobre essas coisas, claro. Então, eu estava falando sobre a defesa da ayahuasca, a nossa o combate à discriminação. Então, e mais uma coisa que veio na Terra, mais que isso, a gente começar a combater a nossa própria discriminação dentro de nós. Então, como no Brasil, quem trabalhava eram os índios antes, né, que foram obrigados a fazer isso para os portugueses que chegaram matando todo mundo, e tem e os negros, que foram obrigados a trabalhar escravizados. E agora tem um monte que são escravizados socialmente. Então, a gente enfiou na cabeça que quem trabalha não é dinheiro, é escravo, não. A gente tem que mudar esse pensamento desse jeito. O Roy está falando que tem 8 amigos indo embora do Brasil e me perguntaram ainda o que ele está fazendo aqui. Roger, tem muita gente indo embora do Brasil, desde que eu era jovem, iam embora por causa da repressão, iam embora por causa disso, iam embora por causa daquilo. Eu tive a oportunidade de ir embora também, inclusive estive na Europa, fui convidada a ficar lá, inclusive para fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, trabalhar lá na Suíça. Eu tinha casa, comida, tudo que você quisesse, e um monte de gente que me adorava lá. Aí um dia, dentro de um raciocínio, dentro de um trabalho, um raciocínio, eu pensei, se eu tenho valor lá e posso fazer alguma coisa, só para ficar sossegado, porque eu quero ficar aqui no Brasil, para crescer e evoluir junto com o povo brasileiro.
senão eu não vou poder reclamar nem falar mal do Brasil. Então, se você tem algum valor, você faz alguma coisa bem, fica aqui ensinando. Ensina, vai fazer, vai falar, se una as nossas vozes, que é muito mais fácil ir para lá e ficar, tá? Então, você vai ter seu empreguinho, sua aposentadoria, sua saúde garantida. É isso que vai se resumir a sua vida, sabe? Então, eu vejo gente que sai daqui, se forma doutor, madame, vai para os Estados Unidos ser empregada doméstica, trabalha em posto de gasolina, quer dizer, trabalhar lá, o que não trabalha aqui, porque se trabalhasse aqui, ganhava dinheiro. É isso? É isso? Vou chegar lá na Europa, vou te ver fazendo o quê? Você entendeu? Ah, mas pelo menos ganhar dinheiro. É isso? É isso? É isso? Sabe? Trocar sua nacionalidade, trocar sua língua por causa de dinheiro? É isto? É isto? Pensa nisso, querido. Pensa nisso. Tá? Então eu pensei nisso e falei para eles, eu não vou ficar aqui não, eu estou de volta no Brasil. E vou falar o que eu sei e viver lá junto com aquelas pessoas. Ele está dizendo que morou 2 anos na Suíça e foi uma fase de resgate muito grande na vida dele. Então, você aprendeu a educação para o europeu, né? Legal, eles são legais, né? Olha o que eu falei, entendeu? Ai, 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 meu Deus do céu, onde nós estamos? Então, não é questão patriotada, não, gente, é questão de, sabe, o nome que minha mãe me deu é o meu, o país que eu vivo é o meu, e a língua que eu vivo é a minha, e é isso que eu tenho que defender. A gente não pode ficar dando de bandeja nossas coisas assim, sabe? A gente não pode ainda ser, sabe, se cria da Europa para poder servir o europeu e achar que ele é o máximo, e nós não somos nada. Porque, sabe, não podemos ficar mais fazendo isso. Sabe, não podemos mais ficar fazendo isso. Chega lá, você paga seu imposto de renda direitinho, aqui não paga. Então, e quer o quê? É a mesma coisa, não vai reclamar de quê? Não vai reclamar de mais nada. Então, queridos, é isso. É isso aqui. Eu, quando falo assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou vivendo. É aqui que está a nova era. Aqui que saiu e nasceu o Daime. Aqui que nasceu uma coisa que expande a consciência e que está indo para o mundo. Aqui que nasceu uma capoeira que está indo para o mundo. A nossa língua fala em 7 países naturalmente. Na África, tem um país lá na África, não lembro o nome, que para você fazer negócio tem que falar em português. Então tem muita coisa boa acontecendo aqui também. Então, não é, depende do lado que você está, como você está vendo, você vai enxergar coisas boas aqui. Nosso esforço aqui em Marim, que para mim é um grande exemplo que eu estou dando, que nós estamos dando. Aquilo era um lixão, gente. Uma pirambeira assim, ó, descendo, lixão, lixão, lixão. Nós ficamos um ano, exatamente um ano, queimando tênis e doutrinando as pessoas em volta que não era para jogar lixo lá dentro. Passava vaca, passava cavalo, passava cachorro, todo mundo jogava o lixo deles lá dentro. A gente começou a doutrinar as pessoas para não fazer mais isso. Falava, vamos lá, gente, começou a limpar, arrumar, fazer fogueira. A gente ia toda semana fazendo fogueira. E faz fogueira, e faz fogueira. Fiz muito café na fogueira. Lá. Aí depois começamos a chamar um trator para dar acertar aqueles estacionamentos. E aí começou indo, e é o que é até hoje. Nós reflorestamos aquilo tudo. E lá não tinha nada, eu tenho foto e filme. Eu mal tinha aquela floresta que estava assim em decadência, aquela floresta, estava morrendo. Ela também estava cheia de lixo. Não só... o que a gente faz até hoje é limpar aquela floresta. Tá? Então, começamos a limpar e plantar, plantar, sem parar. E restauramos e melhoramos aquele lugar. Aqui está o Sica, que já foi convidado para trabalhar fora do Brasil com a capoeira, declinou o convite. Pois acredito que há muito para ser feito aqui nas nossas escolas. Isso mesmo, Sica, é isso, Rogers. Sabe, olha o Sica, é isso, Roger. Vem aqui, com nós, vamos firme. Aqui no Brasil tem muita coisa para ser feita mesmo. Ainda mais o Sica está falando na capoeira da paz, na pacificação das coisas. Muito bem, parabéns, que está feliz por ser capoeira. Eu também estou feliz por apoiar a capoeira e institucionalizar a capoeira dentro do nosso trabalho. Eu acho assim uma coisa muito boa, inédita e diferente. O Jonas falando, eu nunca quis abandonar o barco onde nascemos no Brasil. Sim,
Claro, querido, mas é natural que os jovens queiram. Então, mas se aqueles que acham que o Brasil não vale a pena, é, boa viagem, o que eu posso fazer? Boa viagem, que pena, vem aqui ajudar, sabe? É isso, sabe? Não vou fazer igual aqueles mexicanos que atravessando a fronteira lá do Brasil com os Estados Unidos, que coisa humilhante, que coisa horrível, e deixa aquele México, coitado do México, na mão de traficante, de ladrão, e nem liga, vai embora defender o deles, né? Isso aí, para mim, não existe, sabe? No trabalho, ou a gente está junto, ou a gente não está. Então, é bom a gente pensar sobre essas coisas. Ainda mais num momento em que o Brasil vai escolher esses governantes. É bom a gente raciocinar, a gente começar a pensar, refletir sobre a nossa vida, refletir sobre o nosso Brasil, refletir sobre as coisas boas que acontecem aqui. Porque eu vejo gente mudando de nome, muda de religião, muda de nome. Até eu já tive 7 nomes diferentes, não todos que eu quis, me deram. Mas meu nome é Ana Vitória Vieira Monteiro. Não vou assumir nome africano, nem nome indiano, nem nome judaico, nem nome que não é meu. Não vou. É loucura isso. É querer fazer colonização religiosa. Aí muda o quê? Muda a sua identidade, seu nome. Não vou fazer isso. Muda a sua língua. Não vou fazer isso. Se eu estou à busca de mim, se eu mudo, me torno o quê? Me torno o quê? É isso, gente. Sabe? Começa a pensar, começa a raciocinar. Começa a raciocinar, entendeu? É isso aí. Poxa, tem que parar por aqui, senão, pô, Deus sofre. Né? Então, está acabando o André de Carvalho, sempre Lima. Então, o André Lima está dizendo que sempre pensou nisso. Nosso nome espiritual é aquele que recebemos das pessoas que a roda do destino colocou no nosso caminho para nos receber. Claro! Carol, eu vou tocar assim que nasceu, chama isso. Acabou. Senão, teu pai e tua mãe. Acabou. Acabou. Sabe? Sabe? Eu não vou assumir outra identidade ou outra nacionalidade. Não, estou satisfeito com a minha cultura. Nossa cultura está indo bem, graças a Deus. Sabe? Nós estamos fazendo parte da construção dessa cultura. E temos que ter orgulho disso. Uma nova era se inicia. Um novo país se levanta, um novo povo se levanta. Uma nova filosofia surge no mundo. É isso. Um novo povo surge no mundo. Uma nova ideia surge no mundo. A paz é a tônica agora. Nós, em paz, somos imbatíveis. Então, até amanhã, queridos. Um bom feitio, um bom trabalho para todos nós. Um bom ano novo. Um bom ano novo. Tá? Então, ano da paz, do calendário da paz. Mas eu faço o ano novo segundo o calendário gregoriano. Segundo o calendário gregoriano, segundo a Igreja Católica Italiana, né? É isso? Você pode fazer ano novo segundo a Igreja Indiana, egípcia, japonesa. Você escolhe o que você quer. A gente escolheu o calendário da paz dos maias aqui, que desapareceram na Terra. Eu faço a minha vida, eu faço o meu destino. E tem coragem. É coragem. Tá? Vem comigo. Vamos junto. Vamos junto, vamos comigo, vamos lá. Sabe, essa nova era, anunciada pelos hippies, anunciada pelos profetas, anunciada por todos. A paz não é lá, é aqui. Tá? Beijão, até amanhã, queridos. Desculpa alguma coisa aí.